Questão número 8. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Gente, então vamos lá, vamos pegando aqui as informações. Ele deu que a distância entre eles é tudo de 500 metros. Então, aqui ó, é 500 metros, aqui também, e aqui também. Ele deu também a aceleração e a velocidade. Como eles estão em unidades distintas, é legal a gente passar a velocidade que ele vai atingir para o sistema internacional. Então, você vai, lembra, dividir por 3,6, então a velocidade aqui deu 20 metros por segundo. Então, os veículos partem de O, vão ganhando velocidade até atingir a velocidade de 20 metros por segundo e depois permanece com essa velocidade constante. Só que ele me deu mais uma informação relevante, né? Que o sinal deve ficar verde quando os veículos estiverem a 100 metros do semáforo. Então, repare, se aqui for um ponto cuja distância até o semáforo A for de 100 metros, o veículo que partiu de O vai andar apenas 400. Mas os demais veículos vão continuar andando 500, que é a distância entre os semáforos. Por quê? Porque o semáforo B vai ser aceso quando o veículo estiver a 100 metros de distância deles. Só que, pensando a partir do momento que o semáforo anterior ficou aceso, né, o instante anterior ao instante em que o B acende, essa distância aqui ó, também é 500 metros. E a distância que o veículo vai percorrer após o semáforo B ficar aceso até que o C fique aceso também é 500 metros, tá? Tudo bem? Gente, a maneira que eu acho mais fácil de resolver problemas em que há alteração da velocidade depois de velocidade constante. Gráfico, tá? Então, o que nós temos? Vamos fazer o gráfico da velocidade. Por que velocidade? Porque da velocidade vai ser uma linha reta. Se for da posição, vai ser uma parábola, tá? E o gráfico da velocidade, ela te traz duas informações. A inclinação é a aceleração e a área é o ΔS. Então, é o melhor gráfico porque ele já trabalha com 3 grandezas ao mesmo tempo. Posição, ou ΔS, velocidade e aceleração. Se eu fizer o gráfico apenas para o trecho até o veículo, para o trecho em que o veículo parte do O até o instante em que o semáforo A liga, esse gráfico vai ficar como? Como é um movimento uniformemente variado no início, com aceleração constante, ele parte do repouso, vai ficar uma coisa assim, né? E depois horizontal. Tá? Até que, aqui eu vou chamar de instante TA, que é um instante em que o semáforo A é acionado. Essa área aqui corresponde ao ΔS, e esse ΔS, até atingir o semáforo A, vale 400 metros, tá? Porque é um momento em que o semáforo é aceso, ou seja, faltando 100 metros para chegar no semáforo. O semáforo com a luz verde fica acesa, né? E como que a gente termina de montar o gráfico? A velocidade que o veículo vai atingir é de 20 metros por segundo. Tá? A unidade de medida da velocidade aqui é metros por segundo. Quanto tempo ela demora, né? Esse veículo demora para atingir essa velocidade?
como a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, a gente pode usar a relação. A aceleração é ΔV por ΔT. Ou, de forma mais intuitiva, 1 metro por segundo ao quadrado quer dizer que a velocidade aumenta de 1 metro a cada segundo. Então, ela vai demorar 20 segundos para atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Mas, fazendo o cálculo, a aceleração é 1, a variação de velocidade é 20, porque ele vai de 0 até 20. E quanto tempo demora para isso acontecer? 20 segundos, tá? Então, aqui vale 20. Como que a gente vai calcular o ΔS? ΔS, na verdade, ΔS a gente já sabe, né? Mas a gente sabe que para determinar o ΔS, você teria que calcular a área desse gráfico. Mas como que a gente calcula a área desse gráfico? Como é um trapézio, você vai pegar o quê? A base maior, que é TA, mais a base menor, que é esse trechinho aqui em cima, que é TA menos 20, multiplicar pela altura do trapézio, que é esse 20 aqui, e dividir por 2. Tá? Então, falei certo, mas escrevi errado. É TA menos 20. Aqui, ó. Então, só lembrando que a área de um trapézio é, colocando aqui, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Essa é a formulinha da área do trapézio. Aqui estaria o trapézio, né? Aqui embaixo é a base maior, lá em cima a base menor, a altura é isso daqui. Beleza. Tá, nós já temos o próprio valor da área, que é 400 metros. TA mais TA dá 2TA, menos 20. E aqui, a gente pode fazer uma simplificação, né? Podemos dividir aqui por 2, sobra 10. E o 10 que sobrou aqui, vou copiar ele, porque eu não havia substituído ainda. Ele vai cancelar com um zerinho do lado esquerdo do 400. Opa. Tá, então, vai ficar 40 igual a 2TA menos 20. 2TA menos 20 igual a 40. Passo o 20 para o outro lado. 2TA igual a 60. TA, então, é 30, né? 2TA igual a 60. TA igual a 30. Será que com isso a gente já consegue chegar na resposta? Sim, né? Porque só tem uma alternativa. Mas vamos verificar se os demais dão certo? Bora lá. Você concorda que o intervalo de tempo para ele ir do ponto em que o semáforo A deve mudar para verde até o ponto em que o semáforo B vai mudar para verde é 500 metros e igual à distância que ele vai percorrer para ir do ponto em que o semáforo B fica verde até o ponto em que o semáforo C fica verde. Ou seja, se eu descobrir o ΔT aqui, ó, ΔT AB, ele vai ser igual ao ΔT BC. Então, vamos calcular o ΔT AB apenas. Então, no trecho AB, como a velocidade agora é constante, vai ficar como? Velocidade é ΔS por ΔT no trecho AB. Velocidade constante, né? 20 metros por segundo. ΔS é 500, dividido por ΔT no trecho AB. Passo o ΔT para cima multiplicando, vai ficar 20 ΔT AB. Daí eu já posso passar o 20 para o outro lado dividindo. Posso cortar o zero, aí vai dar quanto? 25 segundos.
O tempo para ir de A até B é de 25 segundos. Vamos calcular então o TB e o TC? O TB, ele vai ser o TA, que é 30, mais ΔT. 30 mais 25. E isso deu 55. Bateu. E o TC? O TC vai ser o TB, 55, mais 25. 80 segundos. Também bateu. Então é a letra D mesmo. Só marcando aqui a resposta, né? É esse e esse. Bora pro próximo exercício.